Saudações a todos e agradecimentos pelo convite para estar a participar neste colóquio. Embora, ao consultar os recentes trabalhos de Miguel Faria, eu encontrei uma grande visibilidade na ótica da história da arte, fundamentalmente, para uma questão que, nos finais da década de 80, quando criei a cadeira de Sociologia da Cultura, começava a ser uma questão forte nos meus programas, quer de docência, quer de investigação. Refiro-me à emergência da categoria do artista, ou mais precisamente, a passagem do artesão para o artista. Eu vou desiludir os meus caros amigos, não vou falar de intelectuais propriamente. Ora bom, então acabei por aceitar o convite tão simpático e fui interpelar a história do escultor Machado de Castro, no Portugal de 700, enquanto um caso ilustrativo deste processo de passagem do artesão para o artista. E é neste sentido que vou partilhar convosco algumas reflexões. Habitualmente, quando se tem em vista esta questão da emergência da figura do artista, costumam distinguir-se três tipos de organização da atividade artística. A partir da Idade Média, a corporação, a academia e o mercado. Mas eu julgo que vale a pena ter presente que muito antes da Idade Média assistiu-se a algo que apresenta pontos comuns com o processo de relativa emancipação do artista face a um sistema de tipo corporativo. Isso parece poder ser detectado na passagem da Grécia, da cidade-estado, à Grécia da civilização urbana helénica, século V AC, quando o aumento da riqueza privada e da competição se fazia acompanhar da valorização do artista, da busca de originalidade e do aparecimento de géneros marcados pelo individualismo, como a biografia e o retrato. Terá havido, por essa altura, uma aproximação ao que aconteceria muito mais tarde, no Renascimento, sobretudo na Itália, onde foi marcante a existência do fenómeno centro artístico, no sentido em que Castelo Novo e Gainsbourg usam este termo, ou seja, como lugar dotado de instituições de tutela, formação e promoção dos artistas e de distribuição das obras e, ao mesmo tempo, lugar associado a um centro de poder extra-artístico, onde aflui um considerável sobreproduto suscetível de ser afetado à produção artística por patronos que, movidos por orgulho familiar, individual, vontade de hegemonia ou da salvação eterna, se dispõem a investir parte da sua riqueza em obras de arte. Centro artístico, enfim, correspondendo a um conjunto de condições em que a imagem do artista descola da do artesão e surge, pelo menos em alguns casos, carismaticamente valorizada pela sua qualidade de criador. Um novo salto rápido no espaço e no tempo e vamos encontrar uma nova situação que foi também ela facilitadora da emancipação dos artistas relativamente ao artista mecânico. Estou agora a referir-me à situação na França de Luís XIV. Tal como tinha acontecido nas cortes italianas, as dependências dos artistas passaram a ser outras que não necessariamente as do monopólio das corporações. Combinatórias de clientelismo e de mecenato permitiram então aos artistas usufruir de privilégios concedidos pelo rei ou por cortesãos com poder para tal. Para esses artistas munidos de licenças para exercer a sua atividade fora dos constrangimentos corporativos, a organização da vida artística passou a orientar-se prioritariamente por uma lógica de serviço, pela qual em princípio se rege o clientelismo, e por uma lógica de reconhecimento, pela qual em princípio se rege o mecenato. Pudessem, embora ambas as lógicas funcionar de forma intermutável. No amplo movimento de criação de academias na França do século XVII, algumas conseguiam dotar-se de estatutos aprovados pelo rei e ficar sob a sua proteção,
como aconteceu com a Academia Real de Pintura e Escultura, criada em 1648, que se tornou assim uma importante sede de aquisição de capital simbólico para estas atividades que, sem figurarem no trívio e no quadrívio, não vinham usufruindo do reconhecimento dado às chamadas artes liberais. Vale a pena ter presente que, uma vez conseguida a proteção do rei, isso significava não só acrescida legitimidade, mas também benefícios materiais para os académicos, que se tornariam, ao mesmo tempo, funcionários do rei e artistas cortesãos, com uma carreira fortemente regulamentada, o que de resto não parece ter sido mal recebido pelos próprios, interessados como estavam em demarcar-se dos vulgares artesãos. Luís XIV e Versalhes marcam assim o desenvolvimento de um mercado de corte para as artes que veio suceder ao mercado de Roma e da Cúria. Uma mudança de centralidade que concorreria para a secularização da produção cultural e artística, onde a alegoria laica de glorificação do poder do monarca iria substituir a alegoria sagrada. No quadro desta mudança, seria crescente o prestígio dos postos académicos. E realmente, só com o avançar do século XIX é que a Academia de Pintura e Escultura, ou então já chamada de Belas Artes, começaria a ser posta em causa, mas isso é com o surgimento da figura do artista independente. Não vamos para aí. E neste ponto, peço-vos para darem outro salto comigo e desta vez para o Portugal do século XVIII e para o caso que em particular aqui nos ocupa, o de Machado de Castro. E aqui, em Portugal, nessa altura, que condições enfrenta o processo de passagem do artesão à artista? Nestes saltos, nesta sumária panorâmica que eu tenho estado a percorrer, ficaram implícitos alguns eixos de reflexão que eu acho que será útil enunciá-los agora mais explicitamente, na medida em que eles remetem para um quadro analítico à luz do qual se poderá ver, talvez melhor, como é que se vai configurando o dito processo de passagem do artesão para o artista. E esse quadro, que me orienta nestas minhas reflexões, integra 5 eixos interdependentes, relativos, 1, aos sistemas de produção cultural e artística, 2, às respectivas instituições de enquadramento, 3, ao estatuto dos produtores culturais envolvidos, 4, às características dos bens por eles produzidos, 5, ao perfil dos que acedem a esses bens. Como é óbvio, isto é uma elencagem demasiado ambiciosa para aqui me poder deter sobre cada um destes 5 eixos. Mas, pelo menos, serve de background onde se poderão ancorar determinados aspectos que vou propor-vos nestas minhas notas. E vamos ao Portugal de 700. Considerando os 2 primeiros eixos enunciados, sistemas de produção cultural e artística e suas instituições de enquadramento, é de lembrar desde já que não existia então qualquer Academia de Pintura e Escultura. Só em 1836 é fundada a Academia das Belas Artes. E esta é uma falta que os artistas portugueses de então recorrentemente apontavam como muito danosa para a promoção das artes no país. Machado de Castro, aludindo ao escultor António Ferreira, lamentava, cito, que este grande homem não tivesse tido todas as luzes da arte, o que se deve atribuir especialmente à falta de academias no país. Existia uma irmandade de São Lucas que estava longe de poder desempenhar essa função. E a esse propósito, escrevendo já em meados do século XIX, Francisco Assis Rodrigues, escultor, sócio e diretor que foi da Academia de Belas Artes e filho de um antigo discípulo muito estimado por Machado de Castro, Faustino José Rodrigues, este Assis Rodrigues, dizia que aquela irmandade era, cito, uma confraria que admitia pintores, escultores, arquitetos e gravadores e providenciava sobre beneficência e regulamento pessoal. Porém, não se tratava de academia, nem de melhoramento das belas artes e era uma prova do atrasamento em que elas se achavam em Portugal. A citação é do Dicionário Técnico Histórico de Pintura, Escultura, Arquitetura e Gravura de Assis Rodrigues.
E vou buscar esta citação porque ela nos remete para este género de dicionários que tinha uma grande voga no século XVIII, este é do século XIX, mas já vinha nessa linha, e me parece ser um indicador de certas preocupações com o estatuto dos artistas, remeto para o terceiro eixo que há bocado enunciei. Isto na medida em que se procurava, através destas publicações, dos dicionários, responder a necessidades de definir, logo de normalizar termos técnicos, mas também de especificar competências, de qualificar e hierarquizar práticas artísticas e afins, em suma, de legitimar e promover os que se deviam considerar como verdadeiros artistas. Os dicionários que na França seiscentista se produziam sobretudo no contexto académico, produzir-se-iam no Portugal de 700 na ausência deste contexto ainda, mas com idênticos propósitos. Propósitos pedagógicos e propósitos de reconhecimento das artes em causa. E Machado de Castro é um bom exemplo, com uma produção escrita em que avultam muito significativamente trabalhos deste género, alguns precisamente com o título de dicionário, outros não com este título, mas com objetivos, propósitos de natureza idêntica. A carta afeiçoada às artes do desenho, a descrição analítica da execução da estátua com reflexões e notas instrutivas para os mancebos portugueses aplicados à escultura. Pronto, não vou desatar a citar, senão perco muito tempo. Estes escritos pedagógicos funcionariam como complemento do ensino feito nas aulas de gravura, desenho, escultura, arquitetura. E Machado de Castro, que foi mestre ao longo de muitos anos, empenhou-se, como outros artistas seus contemporâneos, também eles pedagogos, em dignificar o ensino artístico. Entre os vários projetos de regulamentação das aulas, eu faço um destaque para um plano deste artista, Machado de Castro, relativo à sua aula de escultura, plano elaborado à volta de 1791 e 92, objeto de estudo de Miguel de Faria. Parece ter sido um plano mais ambicioso do que os anteriores que Machado de Castro já tinha feito. Declarava ele, cito, até mandei vir de Coimbra uma cópia dos estatutos da Universidade para extrair dela o que fosse adaptável ao presente objeto. E orgulhar-se-ia do resultado, dando conta de que, volto a citar, até o Lente de Medicina Prática, redator do jornal daquela cidade, Coimbra, vendo, me pediu para o lançar no dito jornal, a que não tenho anuído até agora, mas em que talvez venha a convir por meu próprio crédito e danação. E isto porque Machado de Castro se desesperava a esperar um parecer que deveria ser dado pelos contadores do erário régio. Como se para ser erarista, comentava Machado de Castro, se precisassem os mesmos estudos que são indispensáveis ao pintor, escultor ou arquiteto. E eu fui buscar isto muito particularmente por este remoque do Machado de Castro, que me interessou, uma vez que remete para uma preocupação em salvaguardar a autonomia dos artistas face a outros critérios de avaliação que não fossem os dos seus pares. E isto é um outro indício importante relativamente ao processo de legitimação de que estamos a ver. Aliás, viria cumprir esta exigência de avaliação por pares um outro parecer, que foi sobre o mesmo plano, que foi dirigido ao arquiteto Costa e Silva, escolhido pela inteligência, prática e ciência que tem de semelhantes aulas. O novo parecer foi feito sem que haja notícia de que Machado de Castro tivesse tido conhecimento disso, ou de que qualquer decisão política viesse consequentemente a ser tomada. E o nosso escultor, referindo-se de novo ao plano mais tarde, 1817, dizia que apesar da sua insistência ficou tudo em água morna e eu deixei-me ficar na mesma. Uma história que hoje conhecemos também bastante bem. Ora bom, tendo em conta os contributos de que pude tomar conhecimento relativamente à questão do ensino no Portugal em que viveu Machado de Castro,
Eu permito-me propor duas hipóteses de trabalho, a que agora só poderei aludir muito sucintamente também. Uma, que é a da desarticulação desse ensino em termos dos lugares em que se realizava e dos planos de estudo que adotava. Outra, a da sua descontinuidade em termos do funcionamento do próprio aprendizado. Naturalmente que estas hipóteses não são alheias a uma sucessão de conjunturas nacionais associadas a desastres de várias ordens, o terremoto, a saída do rei da corte para o Brasil, as invasões francesas, as lutas liberais, a persistente crise económica, por aí fora. E, se por um lado há períodos em que o prolongamento das obras de Mafra, seguidamente o arranque e desenvolvimento das obras de recuperação de Lisboa e de glorificação do poder real, Praça do Comércio, Palácio da Ajuda, estimularam o funcionamento das aulas, sempre muito diretamente ligadas às obras públicas. Por outro lado, seria recorrente a precariedade dessas aulas, suspensas ou porque as obras também eram suspensas, caso de quando foi ordenada por Dona Maria I em 1777 a suspensão de muitas das obras públicas que estavam em curso, caso das obras da ajuda que fecharam entre 1809 e 1813, ou a precariedade também porque falhava a necessária remuneração. De não esquecer que os discípulos recebiam um salário e, na falta deste, tinham de desistir da aprendizagem, com risco de perda dos seus meios de subsistência e ainda com risco de esvaziamento das aulas. Machado de Castro, enquanto professor da aula de escultura, teve de se preocupar frequentemente com as desistências a que ficavam forçados os seus discípulos, enviou vários requerimentos, no sentido de tentar que fosse dada alguma solução a esses casos e que não ficasse esquecida em Portugal a necessidade do estudo do desenho. Isto escrevia ele no período em que a sua aula precisamente estava suspensa de 1777 a 1781. Sintetizando as formas de um artista poder exercer a sua atividade no tempo de Machado de Castro, vimos que o ensino praticado em regra cumulativamente com o próprio exercício da arte representava uma dessas formas. O escultor ocupava-se simultaneamente com a aula, e estou a falar de Machado de Castro, e com o que designava como laboratório, um termo que substituiria a velha designação do telheiro, telheiro das obras, usado para os ofícios mecânicos. Era mesmo preciso um novo vocabulário. Mas Machado de Castro era também um artista funcionário do rei. E também aqui, como vimos para a França, os artistas funcionários do rei recebiam um vencimento, mais ou menos regular, onde era pago, e que os aproximava da situação de profissionais. E, para além disso, também aqui obtinham gratificações pontuais por parte do rei, interessantes não só pelo valor pecuniário, mas naturalmente também pelo valor prestigiante. Mesmo na ausência de uma academia, não deixavam de verificar-se estratégias de demarcação e hierarquização entre as diferentes artes. Consequentemente, entre os diferentes artistas, com as correspondentes tentativas de superação das barreiras. E é sintomática a esse respeito a posição dos gravadores, que, malgrado subalternizados em relação aos escultores e aos pintores, considerava-se que estes produziam os originais e os gravadores apenas os reproduziam, mas os gravadores não deixaram de fazer notar a sua qualidade de artistas. Estou-me a lembrar naquele incidente da Casa da Moeda, em que os gravadores funcionários da Casa da Moeda se queixavam da dureza das regras a que estavam sujeitos, invocando a inadequação dessa rigidez à sua condição de gravadores artistas. O carisma do artista a vir em socorro deles. As estratégias de valorização e distinção dos artistas também podiam passar por pedidos de habilitação a títulos ou graus nobiliárquicos mesmo.
Pedidos que nem sempre eram bem-sucedidos, uma vez que a Mesa da Consciência e Ordens considerava, em regra, não serem dignos de dispensa os artistas de origem modestas e, não raro, estas eram mesmo as suas origens. Caso do próprio Machado de Castro, que, cito o documento da Mesa de 1775, nos seus princípios se ocupava em fazer figuras de pão e barro para se sustentar, sendo que o pai teve a mesma ocupação de fazer figuras por salário. O avô paterno foi alfaiate, a avó paterna cozideira de vestidos, o avô materno sapateiro, a mãe e a avó materna de segunda condição. Nestes casos só podia mesmo valer ao visado a vontade do rei, graças ao qual Machado de Castro acabou habilitado com a Ordem de Cristo. O campo artístico, passo aqui umas coisas, senão não tenho tempo. O campo artístico, no decurso da vida de Machado de Castro, defronta-se com uma tensão importante que atravessa a relação entre as artes e as ciências. Uma tensão que as artes procurariam resolver através da sua aproximação às ciências. Veja-se um exemplo ilustrativo que retiro do Dicionário de Escultura de Machado de Castro, onde se lê precisamente para o item escultura. É a bela arte que professa o escultor, a qual exige muita literatura, com vastíssimos estudos teóricos e práticos. Entre os seus estudos teóricos, não só lhe é indispensável a geometria, mas igualmente o da história sagrada, eclesiástica, profana e mitológica, além de outros muitos conhecimentos filosóficos, como anatomia externa e fisionomia, a qual já participa da metafísica. Mas qual será aquele que em si ache tão belas e difíceis qualidades? Aquele que em si maior porção tiver e em mais alto grau as possuir, esse será sempre o mais digno de estimações universais. É de recordar, que os ressentimentos de Machado de Castro, quando depois da inauguração da estátua equestre de Dom José viu ser mais louvado e premiado o engenheiro fundidor Bartolomeu da Costa do que ele próprio, o escultor da obra. Esses ressentimentos, estava a dizer, podem ser vistos à luz desta tensão artes-ciências que eu estava a referir. Sabemos que o maior louvor ao fundidor apareceu justificado precisamente pelo facto do trabalho deste ser relativo às ciências. E ouvimos há bocado Miguel de Faria dizer que o Bartolomeu da Costa seria sócio e com um lugar importante na Academia Real das Ciências, isto apontei aqui por volta de 1780, e o Machado de Castro somente em 1814 e, pelos vistos, numa situação bastante modesta. Ora, achei muito curioso que na sequência deste caso, apareceu uma apologia da proeminência da arte da escultura sob a difundir estátuas de metal. Título de um texto do gravador Carneiro da Silva, publicado em 1789 no jornal Enciclopédia. Eu julgo que este gravador participou num trabalho para a estátua equestre. E vale a pena sublinhar o motivo central da proeminência da arte da escultura, que neste texto é agora o outro para além dos saberes já avançados na citação do dicionário do Machado de Castro, que há pouco referi. Dizia Carneiro da Silva: as instruções e o exercício podem formar um fundidor, mas a natureza faz o escultor, o qual nas suas produções trabalha mais por gênio do que por arte. Arte entendida aqui no velho sentido da arte mecânica, da técnica. O gênio, enfim, a componente carismática da imagem do artista, que tinha emergido no Renascimento e que depois iria ser potenciada nos movimentos românticos. Mas vemos-la aqui invocada no Portugal de 700 e, provavelmente não por acaso, por um gravador.
E eu cito também as palavras de Machado de Castro, que sempre muito sensível às tensões transversais ao seu campo, dizia no dicionário de escultura: erram as pessoas que estes nomes confundem, de artesãos e artistas. Isto, na verdade, é questão de nome. Porém, o espírito humano é tão limitado que aqueles a quem qualquer mínima distinção pertence fazem esforços para não perdê-la. Tenho ainda tempo. Vou terminar com algumas breves observações que têm a ver com aqueles dois últimos eixos que referi atrás, que era um relativo às características dos bens culturais e artísticos e outro ao perfil dos respectivos consumidores. Se pensarmos nas obras da Praça do Comércio / Terreiro do Paço, uma dupla designação que ainda hoje existe e que já por si diz muito, poder-se-á, a partir dos vários projetos que se foram sucedendo, contrapor, e vou fazê-lo muito sumariamente, muito simplisticamente, contrapor um modelo de glorificação do poder real, à Luís XIV, estático oeste de Dom José, com arco triunfal ao fundo, no caso do projeto Eugênio dos Santos, e um modelo de afirmação da classe dos comerciantes de Lisboa, sem estátua nem arco, caso do projeto de Manuel da Maia. Na realidade, o que parece ter-se verificado, para lá das várias modificações havidas, foi um compromisso entre os elementos de propaganda do monarca e o próprio uso dado à praça, onde os primeiros serviços a serem instalados foram a Junta do Comércio, a Aula do Comércio, Mesa do Bem Comum dos Mercadores, Assembleia dos Mercadores. Estou a apoiar-me uma vez mais em contributos de Manuel de Faria e de Augusto de França. Este uso depois sofreu alterações quando a Dona Maria I instalou a corte na praça, que voltaria a ser o Paço, e alterações também na natureza laica da arte do período pombalino, quando a mesma rainha decidiu canalizar grande parte dos dinheiros das obras públicas para as obras da Basílica da Estrela. Para lá da corte e da igreja, o mercado de arte era muito restrito, especialmente tratando-se de uma arte como a escultura, tendencialmente a reclamar maiores custos e projeção pública alargada. Mas, malgrado essa situação e malgrado os habituais queixumes de Machado de Castro, este conseguiria ser um artista com notoriedade, ter encomendas numerosas, que dão conta de um circuito de procura relativamente diversificada, que para além dos trabalhos para as obras públicas, incluía outro tipo de trabalhos, por exemplo, para os jardins particulares, havia ali na exposição, e até os famosos presépios estão em moda e que ele parece, a partir de certa altura, já não estar muito interessado em fazer. Para terminar, nestes moldes, e entre constantes reafirmações do seu valor e insatisfações com um reconhecimento que pretendia maior, Machado de Castro empenhar-se-ia, no decurso da sua longa vida, em afirmar-se como artista e em lutar pela utilidade da escultura, um empenho que acho que, afinal, foi levado a cabo com considerável sucesso. Muito obrigada. Desculpa se eu fosse muito.